Boa tarde, rapaziada, sejam então bem-vindos à terceira e última parte deste vídeo de introdução aos abrigos. E nesta parte eu vou falar acerca dos três elementos que constituem o abrigo, que são eles a estrutura, a cobertura e o colchão, que vos vai isolar do chão. Vou falar destes três elementos que constituem o abrigo e da forma mais eficaz de fazê-los combater 3 dos 5 mecanismos de perda de calor. Existem 5 mecanismos de perda de calor, 3 deles nós queremos combater, que são a condução, a convecção e a irradiação, tal como eu vos expliquei no final da segunda parte, da parte anterior. É disso que eu vou falar nesta terceira e última parte. Aspectos que são normalmente gerais, e com isto quer dizer são aspectos que normalmente funcionam para qualquer tipo de abrigo. Portanto, independentemente da zona onde estamos ou do abrigo que vamos construir, seja que abrigo for, normalmente são aspectos comuns a todos eles, ou gerais, devemos ter atenção para fazer com que a cobertura, o volume, ou seja, a estrutura relacionada com o volume que vamos ter dentro do abrigo e o colchão que vamos construir sejam eficazes no combate destes 3 mecanismos de perda de calor. É importante, acho que é importante isto, e então vamos avançar. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante dos Craft Técnicos de Sobrevivência. Vamos a isto. I'll make a suit of brambles and thorns, wear it for you who and on it adorn, a heart made of nettles, wove to the slave, your name in rose petals, and all I need. Oh, I am a poor man with nothing to give, nothing at all to flatter you with, no treasure chest, I got no Sunday best, I am a poor man with nothing to give. O abrigo, se vocês pensarem bem, é constituído por 3 partes, todas elas com o mesmo grau de importância. A primeira parte vai ser uma estrutura, obviamente, uma estrutura, qualquer tipo de estrutura de troncos. O segundo elemento do abrigo vai ser uma cobertura. E o terceiro elemento vai ser um bom colchão que vos isole do chão. Okay? Portanto, estrutura, cobertura e colchão. Quanto à estrutura, é o volume que vocês vão ter dentro do abrigo. Okay? Neste caso, como eu disse, este abrigo é para ser utilizado sem qualquer espécie de fogo, numa situação principalmente no inverno, onde faz frio, na altura que faz frio. Como lá está, mais uma vez, eu mostrei o mesmo abrigo feito de folhas secas na Suíça. Para que isso aconteça, para que vocês efetivamente mantenham a temperatura corporal, não havendo fogo, o que vocês querem é um abrigo onde praticamente só cabe o vosso corpo. Vocês podem ver o tamanho que eu tenho. Estão a ver? Vejam aqui a entrada. Estou aqui o meu joelho. Olha aqui para a entrada. Eu até vou aqui, com licença, ligar a lanterna. Deixa estar aí, Cátia. Olhem para o tamanho. Afasta-te lá, mais um bocadinho. Estão a ver o tamanho da entrada? Em comparação comigo, com o meu corpo e com o meu abrigo. Aproxima-te agora um bocadinho. Vejam cá dentro. Estão a ver? O volume que está lá dentro, ou o volume que o abrigo tem, é basicamente pouco mais do que o meu corpo. Ou seja, pouco mais do que uma vez o meu corpo. Eu lá dentro, e vocês estão aí, eu já mostrei imagens disso, eu a entrar e a sair. Para já, a entrar e a sair tenho bastante dificuldade em fazê-lo, precisamente por a porta ser pequena e o volume ser pequeno. E eu lá dentro, o meu corpo vai ficar para aí com uma mão assim de distância da parede lateral, de cada lado, daqui, aqui, uma mão para aí assim, tem para aí esta largura, pouco mais que o meu corpo, e acima tem para aí um punho
ou pouco mais de um punho de distância entre o meu corpo e o teto do abrigo. Okay? Pá, assim uma coisa. Portanto, o abrigo é quase como se fosse um casulo, por assim dizer, à volta do meu corpo, com pouco mais do que uma vez o volume que ele tem, só para eu ter alguma liberdade de movimentos, porque é isso que é necessário, de forma a que o calor que se vai escapando do meu corpo se mantenha ali retido junto a mim. Se calhar, isto é no inverno, se calhar se eu fizesse este abrigo, por exemplo, no outono, ou na primavera, este mesmo abrigo, mesmo não utilizando o fogo, numa situação onde a temperatura só baixasse até aos 10 graus durante a noite, 13 graus, 14, 10 graus, 12, 13, 14 graus, 15 graus, pá, não fizesse muito frio durante a noite, as noites já fossem mais suportáveis, se calhar não precisava de ter apenas só um pouco mais do que o volume do meu corpo, mas podia ter, por exemplo, o dobro do volume, podia ter, e eu quando digo o dobro não é, como é que eu ia dizer, o dobro não é um corpo igual ao meu deitado ao meu lado, não é em largura nem em comprimento, não é assim em tamanho linear, mas sim em volume. Ou seja, provavelmente as partes laterais, a largura do abrigo iria ser mais ou menos a mesma, ia ser se calhar assim, um bocadinho maior, mas mais ou menos a mesma coisa, mas em vez do teto estar assim a um punho de altura, se calhar podia estar, por exemplo, assim a 2 ou 3 punhos, se calhar assim, pá, uma coisa um bocado mais alta. Tal como um abrigo para a selva, onde a temperatura não é tão baixa e por isso posso ter um abrigo que tenha no interior 2 ou 3 vezes o volume do meu corpo. Como estão a ver nessas imagens, provavelmente aí dentro desse abrigo que eu fiz, estão para aí umas 3 vezes o volume do meu corpo, mas não necessito obrigatoriamente ter o calor ali muito junto a mim e de manter aquele espaço quente, que era proteger-me da chuva, por isso posso dar-me esse luxo de ter uma zona interior maior. Portanto, climas muito frios, principalmente sem a utilização de fogo, o abrigo tem que ter um volume pouco mais que o volume do vosso corpo. Climas mais ou menos, provavelmente o dobro do volume ou o triplo, dependendo do sítio onde estão, se calhar será o suficiente, okay? Portanto, uma coisa assim mais aberta. Quanto à cobertura, independentemente da cobertura que é, se usam detritos ou assim, caruma de pinheiro, algo deste género, assim, empilhados numa espessura enorme, ou se utilizam apenas uma cobertura fininha de folhas, independentemente disso, normalmente as coberturas são construídas sempre de baixo para cima. Colocar primeiro as camadas vão ficar mais em baixo, junto ao chão, depois ir colocando as outras camadas sucessivamente por aí acima até ao topo e ligeiramente sobrepostas umas sobre as outras. Isto para quê? Para criar o efeito das telhas e fazer a chuva escorrer de cima, quando cai de cima, para as camadas de baixo sucessivamente até chegar ao chão. Okay? E fazê-lo sem haver infiltrações. Claro que se for no caso das folhas do abrigo para uma selva, pá, isto é mais fácil de fazer porque conseguimos. Okay? Epá, é mais fácil de ver a coisa do que aqui nos detritos, que é um bocado relativo. Mas mesmo assim devemos sempre fazer desta forma. Mesmo esta cobertura, se eu começasse primeiro a empilhar carume em cima e depois começasse aqui a pôr ao lado e um bocado aleatoriamente, poderia, em vez de ficar assim como está, parece uma abóbada, podia ficar com zonas, por exemplo, mais espessas aqui, por exemplo, faz de conta, e esta espessura, por exemplo, podia ficar assim até aqui ser um bocadinho mais fina e criar quase como se fosse aqui uma prateleira onde a água se vai acumular, quando chover, a água vai se acumular aqui, a água que escorre daqui vai se acumular aqui e vai se introduzir muito mais facilmente do que se isto estiver uniforme. Okay? Mesmo aqui, que é um bocado relativo, a cobertura deve ser sempre feita com as primeiras camadas, colocando primeiras camadas de baixo e depois por aí acima até chegar ao topo e, se possível, ligeiramente sobrepostas a camada seguinte, a camada de cima, ligeiramente sempre sobreposta à camada imediatamente abaixo, para fazer as chuvas correr naturalmente. Isto é extremamente importante e vale para praticamente todos os abrigos, principalmente abrigos naturais. Quanto à cobertura. Quanto ao colchão, o colchão, para vos isolar efetivamente da perda de calor por condução ou por contacto com o chão, e, portanto, a perda de calor por condução, isso é um dos 5 mecanismos, é outro dos mecanismos, é a condução.
Para vos isolar do chão, e acreditem que se estiverem em contacto com o chão frio vão perder calor e entrar em hipotermia, pá, de uma forma extremamente rápida. Para ficarem efetivamente isolados, tem que ter uma camada entre 10 a 15 cm de espessura quando está comprimida, ou seja, depois de vocês deitarem lá em cima. Eu aqui neste caso utilizei também caruma e folhas de fete, secas, etc, arbustos, pá, podem utilizar vários materiais naturais, folhas de arbustos, mas não é fazer o colchão com 10 ou 15 cm e depois irem-se lá deitar. Não, é fazer um colchão bem grande, pá, se calhar pá, com o dobro ou do triplo, inicialmente com o dobro ou o triplo dessa espessura, como estão a ver nas imagens, porque depois de vocês deitarem lá em cima, aquilo tudo vai comprimir e ficar muito mais esmagado. E é só quando está comprimido, vocês querem que, quando está completamente comprimido, querem que tenha entre pelo menos 10 a 15 cm, ou seja, entre 4 a 5 polegadas. E assim, tenho a certeza, vão ficar bem isolados do chão e o vosso calor corporal não se vai perder por estar em contacto com o chão frio, com uma superfície fria. Extremamente importante isto, pá, é tão importante como a cobertura. Não adianta vocês terem uma cobertura XPTO e que não deixa o calor se escapar e protege-vos da chuva se depois estão em contacto direto com o chão ou tem um colchão, ou tem um colchão deficiente. Outra coisa que se deve fazer é virar a porta, quando constroem o abrigo, devem virar a porta de preferência sudeste, este-sudeste, okay? De preferência virada para este ou sudeste. Porquê? Porque depois de passarem uma noite que às vezes não é lá muito confortável e um bocado fria, a primeira coisa que vocês querem é aqueles primeiros raios de sol, assim que o sol nasce, entrarem-vos pela porta do abrigo e ajudarem-vos a aquecer o corpo. Ora, onde é que nasce o sol? Nasce a este e vai rodando, pelo menos aqui no hemisfério norte, vai de este para oeste, que é onde se põe-se em oeste, mas faz um arco virado a sul. No Brasil, provavelmente, salvo erro, também o sol nasce a este e põe-se a oeste, mas como vocês estão no hemisfério sul, o arco é feito a norte. Okay? Portanto, o arco, em vez de ser a sul, é feito a norte, porque vocês estão no hemisfério sul, mas o sol nasce à mesma a este e põe-se a oeste. Portanto, na Europa, provavelmente, o abrigo deve estar virado a este, sudeste, aí no Brasil, se calhar, este, nordeste, okay? Por causa do arco a norte, este, nordeste, para apanharem aqueles primeiros raios de sol. É outra coisa que devem fazer. Obviamente que, pá, há outros fatores a considerar e nem sempre é possível fazê-lo desta forma. Se, por exemplo, imaginemos que os ventos dominantes, ou seja, aqueles ventos, ou seja, aquela direção de onde o vento sopra com mais intensidade e com mais frequência é precisamente essa, não vou querer a porta virada para esse lado porque, pá, não compensa. Os primeiros raios de sol e o calor que vão apanhar do sol logo pela manhã, não compensa o vento e o frio entrar sempre pela porta, pela zona mais frágil do abrigo. Okay? Ou se, por exemplo, o terreno ficar inclinado precisamente para este, sudeste, oeste, nordeste, mais uma vez no caso do mais uma vez no caso do Brasil, não é conveniente dormir de pernas para cima e cabeça para baixo só para ter a porta virada para esse lado. Se este abrigo não fosse feito para ser utilizado sem fogo e fosse outro tipo de abrigo, como aquele abrigo da bóveda que eu vos mostrei, ou assim de um telhado inclinado em que um dos lados está aberto e só está protegido por um telhado, no caso de um abrigo desses, mesmo que este sudeste fosse para ir para esse lado, a parte aberta do abrigo, por assim dizer, devesse ficar aberta para esse lado, eu não o ia fazer assim. Porquê? Venham cá ver. Porque deste lado tem este rochedo. Estão a ver? E sendo esse abrigo da bóveda ou de telhado inclinado aberto de um dos lados, porque é utilizado, muitas vezes é para ser utilizado em conjunto com o fogo toda a noite, eu iria precisamente fazer ao contrário, porque era mais benéfico para mim. Ia inclinar o telheiro para esse lado, virar a abertura para este, por exemplo, faz de conta que ficava assim o telheiro inclinado aqui, com a abertura para este, ia fazer um fogo junto aqui a esta rocha, este rochedo, e a parede do rochedo iria atuar como um refletor de calor para dentro do meu abrigo, onde eu estava a dormir. Ou seja, a fogueira ao estar aqui iria estar a emitir calor em todos os sentidos, iria estar a emitir calor para mim diretamente, para onde eu estava, e o calor
que ia ser desperdiçado para aqui, em vez de ser desperdiçado, batia e refletia novamente, gerava-se aqui uma espécie de uma convecção de calor e manteria o meu corpo muito mais quente. E era mais, portanto, sendo mais benéfico, sem sombra de dúvidas, do que ter o lado aberto virado para onde o sol nasce. Para mim, deu-me um enorme gosto estar aqui a conversar um bocadinho com vocês. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante bushcraft técnico de sobrevivência. Obrigado pelo vosso apoio, por todo o vosso entusiasmo, que é tão grande como o meu. Eu gosto disso, gosto do vosso apoio. Sinto quase como se fôssemos uma... Não sei se poderia dizer uma família, mas pelo menos um grupo de amigos conhecidos, quase que a gente, mesmo sem termos estado de cara a cara, quase que nos conhecemos às vezes os hábitos uns dos outros, através das conversas que temos e dos vossos comentários e dos vídeos que eu faço, e sinto quase como se fosse uma comunidade de amigos ou um grupo à volta de uma fogueira. Isso para mim, o vosso apoio tem sido extremamente importante e é isso que me motiva também, para além do facto de eu gostar também de aprender à medida que vou fazendo os vídeos e que venho aqui para o mato, mas tudo isso é importante. Mais uma vez, obrigado pelo vosso apoio. Eu sou o Pedro, praticante bushcraft técnico de sobrevivência. Vemos no próximo vídeo. Esta série de vídeos acerca de abrigos vai começar mesmo agora para breve. Até à próxima.